Dando início ao painel 3, LGPD aplicado aos serviços médicos. Com os palestrantes, convido para ocupar a bancada o advogado Silvio Guide. Uma salva de palmas. Também convido para compor a mesa e estar nesse painel a advogada Cláudia Jacob Rockenbach. Uma salva de palmas, doutora Cláudia. E como mediador desse painel, Matheus Henrique Alencar de Oliveira. Lembrando que o tempo desse painel, uma salva de palmas ao nosso mediador. O tempo desse painel, como em todos, é de 1 hora. Passo a palavra ao mediador Matheus Henrique Alencar de Oliveira. Obrigado. Bom, para dar início ao nosso terceiro painel, eu vou passar a palavra primeiro à doutora Cláudia. Ela é advogada, graduada em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, pós-graduada em LLM em Direito Empresarial aplicado pela FIEP, com experiência em Direito Civil e Empresarial, graduada em Administração de Empresas pela Pontífica Universidade Católica do Paraná, integra a Comissão de Direito Empresarial, a Comissão de Processo Civil e a Comissão de Direito de Família da OAB Paraná. Doutora, a palavra está com você. Obrigado. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando desse painel, em nome dos organizadores aí. E eu me coube aqui inicial a fala sobre a LGPD aplicada aos médicos. Então, inicialmente, eu vou fazer uma introdução mais da lei, para que vocês tenham aí um conhecimento e consigam vislumbrar o que significa a LGPD, o que ela abrange, quais são os princípios aí e os personagens que fazem parte da LGPD. Então, deixa eu só ver aqui como é que eu mexo nesse... Ah, sim. Então, vamos lá. Então, a LGPD, ela é a lei 13.709 de 2018, e ela foi criada para garantir aí o direito fundamental à privacidade e à intimidade das pessoas. Ela traz um espectro muito amplo da proteção de dados e informação, abrangendo a atividade profissional do médico, porque os médicos, eles lidam muito com dados pessoais sensíveis, que mais para frente nós vamos verificar aí quais são, e esses dados pessoais sensíveis são sempre obtidos no dia a dia do médico, no acompanhamento aí dos seus pacientes. A Constituição Federal, ela garante para todas as pessoas o direito fundamental à liberdade e à privacidade. E com a criação da LGPD, ela veio para dar aí maior força, para garantir uma maior proteção a esses dados que a nossa Constituição Federal já garantia. Há um exemplo do que a LGPD aí ela protege. A gente tem aí a questão de proteção de publicidade indesejável, a venda irregular de cadastro, ou seja, você entra numa empresa, você entra num consultório médico, você faz o seu cadastro, você disponibiliza os seus dados, você passa para as pessoas que estão ali no dia a dia informações suas, como nome, endereço, telefone, e a lei ela garante, ela te dá uma proteção de que todos esses dados que você passou ali na hora que você preencheu qualquer formulário, ele não vai ser passado adiante. E na questão aí de execução de golpes, porque muitas empresas acabam comercializando, ou acabam vendendo esses cadastros, essas informações, e a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, garante essa proteção aí de todas essas informações, além de outros casos que ela visa a proteger. Então, para a LGPD, para vocês entenderem o que são os dados pessoais para a LGPD, esses dados pessoais, ele está previsto, ele está dentro da lei, são dados relativos às pessoas naturais, dados, pessoas naturais identificada ou identificável, ou seja, os nomes, o endereço, um CPF,
um RG, né, como a gente já comentou anteriormente. E na esfera dos dados pessoais sensíveis, que também está lá dito dentro da lei, no seu artigo 5º, o que são esses dados pessoais sensíveis. Eles dizem respeito ali à origem racial ou ética, à convicção religiosa, opinião política, a filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa. Ou seja, o que um médico no seu dia a dia trabalha? O médico trabalha com os dados referentes à saúde da pessoa, né? Então, ele vai lidar diretamente com os dados pessoais sensíveis de um paciente. Para o direito, né, a gente tem aí que, no direito, parâmetros norteadores do nosso dia a dia são os princípios, né? E esses princípios, eles precisam ser interpretados, precisam ser conhecidos para que o direito possa atuar. Dentro da LGPD, existem lá 2 artigos, e eu escolhi aqui falar do artigo 6º, que ele fala quais são os princípios jurídicos que vão nortear a aplicação da LGPD. Dentre eles, nós temos ali o princípio da finalidade. O que o princípio da finalidade diz para a gente? Ele diz assim: aqueles dados, o tratamento desses dados, ele precisa ter uma finalidade específica. Ou seja, eu não posso utilizar daqueles dados para uma finalidade diferente daquela que eu passei para o paciente que eu iria utilizar. O princípio da adequação. Lógico, os dados que eu peguei, eles vão ter que ser utilizados de uma forma adequada àquele tratamento. Eu não posso utilizar ele de uma forma diversa daquela que o paciente teve conhecimento. O princípio da necessidade. Eu preciso ter acesso àqueles dados necessários para efetivamente lidar com aquele tratamento que eu vou fazer para aquele paciente. O princípio de livre acesso. Eu preciso garantir para o meu paciente que ele vai ter um acesso livre, né, das informações que estão sendo tratadas, né, e de como que elas estão sendo utilizadas. Por exemplo, eu faço um exame de sangue num laboratório e eu preciso garantir para aquele paciente que ele vai ter acesso àqueles resultados. O princípio da qualidade dos dados, ou seja, esses dados, eles vão ter ali um tratamento específico para aquela finalidade. Princípio da transparência. Eu tenho que dar conhecimento para o paciente por quais razões que eu estou solicitando aqueles dados, que eu preciso daquelas informações. Ele tem que estar ciente daquilo. O princípio da segurança. Eu tenho também que dar segurança ao paciente de que todos os dados que me foram repassados, eles não vão ser utilizados de uma forma ilícita, né? Ele tem que ter segurança de que eu realmente preciso daqueles dados para que eu possa fazer o tratamento necessário. O princípio da prevenção. Você dá também ao paciente, eles são todos muito parecidos aí na sua interpretação, né? Dar também ao paciente uma consciência e uma certeza de que aqueles dados, eles são necessários para eu poder dar a ele o tratamento correto. O princípio da não discriminação. Eu não posso utilizar de qualquer informação adquirida de um paciente como uma forma discriminatória. Eu não posso ter acesso a uma informação de um paciente e utilizar dela para fazer uma publicidade ou fazer qualquer repasse de algo que possa vir ser prejudicial a ele. Princípio da responsabilização e prestação de contas. Eu, como uma pessoa que tem um médico, que tive acesso àquelas informações, eu vou ter que prestar conta ao meu paciente do resultado dos dados que eu tive, né? E tenho que me responsabilizar pela utilização que eu tive com aqueles dados.
Então, por exemplo, eu não posso, numa situação assim, alguém, um terceiro desconhecido, que entra em contato com o consultório médico e liga querendo um endereço, querendo uma informação de algum paciente, a secretária repassar para esse terceiro desconhecido dados como telefone, endereço, CPF, resultado de exame, ou você liga numa recepção de um hospital e a recepcionista te passa qualquer tipo de informação do estado clínico daquele paciente. Isso é proibido. Até recentemente, eu tenho uma avó que está internada e ela queria que eu tivesse dados sobre um tio meu que havia sido internado para fazer uma angioplastia. Liguei no hospital, eu nem sabia que ele tinha sido internado, liguei no hospital e fiquei bastante feliz em saber que aquele hospital já estava adequado, porque ele virou para mim e falou assim, olha, você me pede desculpa, mas eu não posso passar nenhuma informação de qualquer paciente que esteja internado aqui. Então, assim, o hospital ele tem que estar adequado a isso. As pessoas que trabalham lá, elas vão ter que estar orientadas. E a partir do momento em que você tem uma ciência e uma compreensão de todos esses princípios, automaticamente você vai chegar ao cumprimento das disposições legais. Então, assim, se você sabe que você tem que seguir um princípio lá, ter uma responsabilidade, que você tem que ter uma sensibilidade, que você vai ter que prestar contas com o seu paciente disso tudo, automaticamente, mesmo que inconsciente, você vai estar ali cumprindo todas essas disposições legais. Além disso, essa ciência, ou seja, esse conhecimento dos valores necessários, respeito à privacidade e a inviabilidade da intimidade, são capazes de incutir no responsável pelo tratamento de dados um conceito de que é vedado ele compartilhar essas informações que ele adquiriu ali no momento que um paciente preenche um formulário, no momento que um determinada pessoa de um laboratório tem acesso ao exame médico ou resultado de alguma biópsia, algo desse sentido. Além desses princípios, a LGPD traz para a gente aí a figura de alguns personagens, né? Quem são esses personagens que estão previstos dentro da LGPD? O primeiro personagem é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é um órgão público federal que ela foi criado aí com uma atribuição, dentre outras, de atuar na implementação, na prática, de regular a matéria e de fiscalizar a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, legais aí no dia a dia de todas as empresas, dos consultórios, dos médicos e de uma forma em geral. Depois da Autoridade Nacional de Dados, foi criado aí os agentes de tratamento. Quem são esses agentes de tratamento? São os conhecidos como, para a lei, como o controlador e o operador. Essas duas figuras, elas são bastante difíceis, assim, no dia a dia, da gente conseguir identificar mais quem que é quem, na verdade. Quem é o controlador e quem é o operador. A diferença maior deles ali é que o controlador ele tem ali um poder mais de decisão, ou seja, ele vai atuar diante daquilo que ele decidir. Já o operador, ele vai estar atuando, ele vai atuar sempre com base na determinação do controlador. Então, assim, são dois personagens que vão estar ali no dia a dia tratando desses dados que foram coletados ali pela empresa. Fora isso, nós temos os titulares. Quem são os titulares? Todas nós, pessoas naturais, né, que temos ali os nossos dados, que são repassados aí para qualquer empresa, para qualquer cadastro que você faça ou qualquer informação que você tenha. E, além disso, nós temos também a figura do encarregado, né, também conhecido como DPO. Esse encarregado é a pessoa que vai ser uma pessoa X dentro da empresa, que vai ser escolhida
E essa pessoa vai ter a interligação ela vai ter o contato com a autoridade nacional, ela vai ter o contato com os agentes de tratamento e vai ter o contato com os titulares. Então, ela faz essa interface entre os outros personagens da LGPD. Tá? É ela que, no momento de fiscalização da autoridade nacional, vai ter que conversar com a autoridade. É ela que vai ter que conversar com o agente de tratamento e explicar, esse dado aqui não pode ser acessado por todas as pessoas dessa empresa na hora de uma implementação. É ela que, quando um titular vier a reclamar sobre a quebra ou vazamento de algum dado, vai ter que prestar as informações para essa pessoa. Tá? Então, assim, da minha fala aqui, da minha apresentação, me coube falar aí mais essa parte introdutória, né? Agradeço aí a paciência e a atenção de todos vocês. Estou à disposição. Bom, doutora, a gente agradece. Eu, particularmente, fiz várias anotações aqui da sua apresentação. E, dando continuidade ao nosso painel, agora nós temos a fala do doutor Silvio Guide, que é graduado em Direito na Unicuritiba, é mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, especialista em Direito Administrativo pela SBDP, Sociedade Brasileira de Direito Público, advogado com 18 anos de atuação na área do direito da saúde, sócio na área de Healthcare e Life Sciences do Vernalha Pereira Advogados, coordenador dos cursos de Compliance, Plano de Saúde, LGPD na Saúde, Diagnóstico e Gerenciamento de Riscos Jurídicos na Organização Nacional de Acreditação em Serviços de Saúde, professor do curso de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito Regulatório da Saúde da Faculdade Oswaldo Cruz, professor de pós-graduação em Pesquisa Clínica e Medical Affairs da Santa Casa de São Paulo, professor em Direito Médico das seguintes instituições: Faculdade de Medicina da USP, Escola Paulista de Direito e Faculdade de Ciências da Saúde e da PUC-PR. Doutora, a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado, Matheus, meu querido. Boa tarde. Eu estava com essa sensação que vocês estavam meio mornos, né? Não sei se é o frio, se é o tempo que vocês passaram aí todos sentados e todas sentadas, né? Mas a gente precisa, antes de entender a LGPD, sentir a LGPD. Deixa eu chegar mais perto de vocês para a gente conversar. Uma armadilha que eu criei para mim mesmo. Quem aqui tem coragem, quem aqui gostaria de contar uma doença contagiosa, uma doença que vocês tiveram logo no início da vida de vocês e que vocês têm vergonha, mas hoje pode ser o dia de vocês revelarem isso para nós? A cara de espanto de vocês tem a LGPD na essência. Nós queremos contar para o público e postar as nossas alegrias, né? Os nossos finais de semana com os amigos, as nossas noites festivas. Isso a gente gosta de contar e não raramente a gente passa do limite, né? Se arrepende. Agora, uma parte significativa da nossa intimidade, a gente não conta para ninguém. A gente não conta para os nossos pais. A gente não conta para os nossos amigos. Às vezes a gente finge que nem a gente sabe daquilo. A intimidade é aquilo que a gente decide que é só nosso. Tá? Agora, raramente nós somos desafiados a revelar essa intimidade para alguém. Para ninguém. Eu desafiei vocês e, obviamente, nenhum de vocês contaria. Se alguém levantasse a mão, eu ia segurar e falar: não conta, não é a hora, é só uma brincadeira. Mas por que essa brincadeira é importante? Porque quando nós estamos diante de um tratamento de saúde, esse é o momento em que nós somos desafiados a contar essa parcela de intimidade que a gente esconde de absolutamente todo mundo e que ali a gente vai ter que contar. Como é, e um dos
maiores desafios da medicina, como é que uma filha, né, que tem os pais muito rígidos, né, daqueles que dizem assim, você só vai ter relações sexuais depois do casamento, sem nenhum julgamento de juízo de valor. Mas a filha, e como os filhos são, nada mais do que ser filho, do que desafiar as ordens impostas pelos pais, vai lá e pratica esse ato. E deste ato, uma certa doença. Se ela contar isso para os seus pais, todo aquele rancor que os pais disseram e colocaram logo nos primeiros anos de vida dela, vai se revelar. Agora, ou ela conta isso para um profissional de saúde, precisamente para um profissional médico, ou aquela doença pode se desenvolver a ponto de levá-la à morte. Nesse momento, eu quero que vocês entendam, sejam os estudantes de medicina, sejam os estudantes de direito, raramente a paciente não vai revelar esse segredo. E eu acho isso um dos elementos mais fundamentais da relação entre a sociedade como um todo e os profissionais da saúde, com destaque aqui para os profissionais de medicina. Há um consenso na nossa sociedade, intuitivo, a gente nunca apertou a mão de alguém para chegar a esse consenso, de que o profissional de saúde vai receber aquela informação e vai guardar ela para si. Só vai utilizar aquela informação para o bem do paciente, para nada mais. Quando ele sair do consultório, quando ele sair da sala cirúrgica, ele vai esquecer aquela informação. Se não houvesse na nossa sociedade essa premissa ou essa presunção, os nossos índices de desenvolvimento de doenças graves, de óbito por doenças preveníveis ou curáveis, seria muito maior. E agora vocês conseguem começar a enxergar tudo aquilo que a professora Cláudia falou para vocês na vida real. Por que o princípio da finalidade? Por que o princípio da prevenção? Por que o princípio da precaução? Eles são braços, eles são externalidades dessa essência, que significa o seguinte: a pessoa que tiver o contato com um dado de uma outra só vai utilizar aquele dado para a finalidade combinada, para a finalidade contratada. E no caso da saúde, pelo menos no primeiro momento, a finalidade é uma só: o bem-estar da saúde, o bem-estar daquela pessoa que está sendo atendida, daquelas pessoas que está sendo tratada. Agora, vocês imaginem o seguinte, tem um caso curioso, certa altura, o Ministério Público daqui do Paraná ingressou com uma ação judicial contra um município do interior. A informação é pública, mas eu não vou chegar nos nomes porque eles interessam um pouco. Dizendo o seguinte: olha, eu quero fiscalizar se os médicos estão atendendo a população de forma adequada. O Ministério Público, vocês sabem, todos têm formação jurídica e não médica, e não em nenhuma área da saúde. Né? Só que o município está dizendo o seguinte para mim: ó, eu não posso liberar esses dados para você, porque eles estão vinculados, né, a esta relação sigilosa entre médico e paciente, ou entre prestador de serviços de saúde e paciente. E aí, o Ministério Público entra na Justiça e fala o seguinte: como é que eu vou exercer o meu papel se eles estão bloqueando acesso a essas informações todas? E aí eu pergunto para vocês aqui, imaginem que essa sala seja esse município. Tem um médico aqui, e vocês têm essa sensação, né, que faz parte, né, já dos acordos
instintivos e intuitivos dessa nossa sala, de que esse médico vai guardar segredo das informações que ele receber. Né? Agora, vocês têm essa mesma sensação do membro do Ministério Público? Nada contra o Ministério Público. Só que a pessoa que se forma em Direito, diferente da pessoa que se forma em alguma ciência da saúde, ela não é treinada dia a dia, não só a lidar com questões sigilosas, mas principalmente para lidar com questões que, para quem é da saúde, são corriqueiras, né? Mas para quem não é da saúde, é espantoso. É algo que dá vontade de você pegar e mostrar. Você está vendo isso aqui? Uma cicatriz, uma má formação, né? Um defeito congênito e assim por diante. Imaginem se for uma pessoa famosa. Olha, eu atendi a Clara Castanho lá no meu hospital. Olha essa informação dela. Vocês conseguem entender que o que a gente chama de LGPD, enfim, a Lei Geral de Proteção de Dados, nada mais é do que uma blindagem mais intensa, uma blindagem mais forte para proteger duas coisas. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Duas coisas. A primeira é a saúde do indivíduo. A segunda é não criar um clima hostil na sociedade que faça com que as pessoas passem a tomar a seguinte decisão: eu prefiro morrer a revelar o meu segredo. Porque o meu segredo não está mais protegido nas portas do consultório médico ou dentro das portas do hospital. E certas características minhas, se reveladas, vão ser piores do que a morte. Às vezes a gente pensa, Silvio, isso é uma bobagem. Né? Mas aí a gente começa a olhar, por exemplo, para o número de suicídios que vem aumentando, em especial na faixa etária de 15 a 25 anos. Né? Certa altura, lá em São Paulo, nós tivemos um estagiário que tentou tirar a própria vida, porque estava sofrendo né, uma pressão muito grande no trabalho. Se nós não tivermos coragem para nos socorrer em momentos como esse, essas soluções drásticas e dramáticas vão acontecer. E a LGPD surge para isso. Exatamente para dar um maior ambiente de conforto para essas pessoas, para todos nós, que precisam, em algum momento, de atenção à sua saúde, seja ela física, seja ela mental. Uhum. Óbvio que quem nasceu, principalmente antes dos anos 2000, né, a geração Y, a geração Z e assim por diante, tem uma outra perspectiva disso. Porque a relação era uma relação física, uma relação de papel. Né? Notava-se aquela prescrição, aquele diagnóstico, aquele prognóstico num papel e ele ficava guardado. Hoje a gente insere isso, literalmente, na internet. Só que se essa tranca é violada, a tranca da internet, a capacidade de disseminação desse dado, ela é infinita. Não é? Então, a vida e as informações da intimidade de um paciente podem ser reveladas para o mundo inteiro, numa fração de segundo. Não é? O grau de importância que vai se dar àquela informação, óbvio, vai depender de quem é. Se for do Silvio, pouco importa. Se for da atriz Clara Castanho, vai importar muito. Entendam que, por mais que a gente faça esforços significativos, o nosso tempo é muito curto, né, professora Cláudia, para a gente tentar falar tudo sobre LGPD para vocês. Então, a gente gostaria que vocês saíssem com essas impressões. O direito à intimidade é um direito que está na Constituição. Sejam os alunos de Direito, sejam os alunos da Medicina, todos vocês entendem o que é a Constituição, a nossa lei-mãe, a mãe de todas as leis. E esse valor, além de ser um princípio, esse valor ele é muito caro para nós.
Porque se nós não conseguirmos exercer o nosso filtro de autodeterminação, de decidir o que a gente quer expor e o que a gente quer preservar, né, a nossa vida vai ser muito mais contida, muito mais infeliz, obviamente, se nós não pudermos exercitar esse direito de controle e calibragem da nossa intimidade. Tá? Mais do que isso, né, a nossa vida em sociedade começa a ficar prejudicada. Porque a doença de vocês viram isso com a pandemia da Covid-19, pode facilmente se tornar a doença de todos. E aí não há número de médicos suficientes, número de leitos suficientes, número de equipamentos suficientes, número de medicamentos suficientes para dar conta desses perfis de doenças. Sejam elas transmissíveis, a doença, sejam os impactos que a doença causa na nossa sociedade. Tiram as pessoas da possibilidade de estudar, da possibilidade de habitar, da possibilidade de ter cultura, da possibilidade de conviver, da possibilidade de trabalhar e contribuir com a sua sociedade e assim por diante. Olhem o impacto e o efeito dominó que uma má escolha sobre como o direito vai preservar a intimidade das pessoas pode causar na nossa sociedade. Volto a dizer, né? As escolhas de uma sociedade para acesso à saúde são uma, se o direito à intimidade for assegurado, e são outra, muito menor, se o direito à intimidade não for assegurado. Tá? A gente poderia falar muito, eu estou à disposição para vocês hoje, em qualquer evento futuro, sobre LGPD. Mas eu gostaria que vocês saíssem daqui com essa informação. A LGPD é um instrumento da nossa sociedade para proteger ela de si própria, para proteger os indivíduos da sociedade a não terem a sua intimidade invadida, a não ser por decisão própria. Tá bom? Se vocês saírem com esse conceito simples, mas muito importante, daqui da sala de hoje, daqui desse evento de hoje, eu saio plenamente satisfeito e, se puder ajudar em algo mais, para mim vai ser um prazer. Obrigado pela atenção, meus queridos. Agradeço pela excelente exposição, doutor. E como a gente tem tempo, eu acho que é interessante abrir um pouco o espaço para as perguntas do público. E caso não tenham perguntas, eu formulei algumas aqui ao longo de todo o processo e também anteriormente. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os palestrantes? É muito ânimo mesmo para uma sexta-feira. Posso fazer? Por favor. Boa tarde a todos. Uma satisfação enorme ver também aqui o Dr. Silvio, que trabalhamos juntos já há longa data, né? Eu acabo atendendo muitas vezes a administração pública. A administração pública, vou pegar aí uma Secretaria de Saúde, por exemplo, tem muitos dados, inclusive muitos dados sensíveis. Né? A pergunta é até para título de esclarecimento, de conhecimento aqui da nossa acadêmica, dos profissionais, qual até onde vai, doutor Silvio, a necessidade, né, de que, eventualmente, uma Secretaria Municipal, né, de Saúde tenha que efetivamente disponibilizar determinados dados sensíveis, né, e os cuidados que a Secretaria tem que ter, né, e aí eu até confesso que não sei a questão do DPO em relação aos municípios, era aí que eu quero chegar na pergunta, para definir, para cuidar desses dados, para que não vaze. Afinal de contas, estão falando de informações absolutamente importantes, sensíveis, de grande parte da população do determinado município. E muito disso, doutor Silvio, no interior do Estado, né? Os municípios do interior do Estado não têm estrutura de grandes centros. Então, até onde Obrigado, Paulo, meu querido. Um prazer enorme. A gente se cruzou no corredor ali e foi uma satisfação, uma alegria. Surpresa boa, como dizem, te reencontrar. Volto a dizer para vocês, pouco a gente não tinha tempo para contar muita coisa para vocês, mas quem pega o carona na pergunta do meu colega Paulo, é que esta responsabilidade de preservação de dados, tá,
ela tem como correlação uma pessoa natural, né? Então, o dado da pessoa jurídica, ele tem um nível de proteção importante, mas muito menor do que a proteção da pessoa natural, porque a intimidade ela é típica da pessoa física e não da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma ficção, né? Em uma relação que eu diria para vocês que não é uma relação pessoal, não é? Então, imaginem, o senhor Gustavo, muito bom, que bom revê-lo. É a última vez que eu te vi, você provavelmente era do tamanho do seu joelho, né? Então, por exemplo, se o Gustavo traz para mim uma informação, um dado sensível, eu não vou ter que criar um banco de dados, uma preservação com criptografia e tudo mais. Por quê? Porque a nossa relação não é uma relação prestacional, uma relação pessoal, óbvio. Provavelmente ele só vai contar essa informação, só vai trazer essa informação para mim se ele quiser, né? Agora, quando eu dou este passo e crio um vínculo que a gente chama de vínculo jurídico, mas um vínculo prestacional, né? Por exemplo, que o professor Paulo trouxe, um vínculo de assistência à saúde, aí sim a gente tem a incidência da LGPD, porque eu tenho um dado de uma pessoa natural utilizado para uma finalidade específica. E aí a pergunta do professor Paulo é mais ou menos a seguinte, né? Olha, uma secretaria de saúde, né, atende a população da cidade como um todo. Uma coisa é preservação dentro de um consultório, uma sala fechada, outra coisa é eu ter esta informação circulando dentro daquela secretaria, porque, afinal de contas, essa é a função dela, né? Óbvio que esse desafio ele aumenta, né? Porque também aumenta o nível de exposição, né? Tem aquela teoria antiga, né, Paulo? Segredo só é segredo enquanto uma pessoa sabe. Contou para mais alguém, já não é mais segredo, né? E óbvio que quando a gente tem essa escala, o exemplo da Secretaria de Saúde é um bom exemplo, o exemplo de um grande hospital, 100, 150, 200 leitos, também é um excelente exemplo. Ou seja, essas informações vão transitando e as chances de haver vazamento, elas aumentam, né? Digamos assim, é estatística, né? Antes do que uma questão jurídica ou não jurídica, é estatística. Tá? Bem, entendido isso, o que é importante a gente saber? O tamanho da instituição, o preparo da instituição, importa pouco para a LGPD, afinal de contas, o valor é o mesmo, a intimidade. Tá? 2, se a instituição reconhece as suas fragilidades, o mais importante é que ela crie mecanismos para que a informação íntima só seja acessível por quem efetivamente está vinculado à assistência à saúde daquela população. Então, a tia da limpeza pode até saber o nome daquele paciente. É difícil você evitar que aquela pessoa seja conhecida, principalmente numa cidade pequena. Ela colocou o pé na UBS, por exemplo, todo mundo a conhece lá. Agora, aquela informação que é fundamental à preservação, né, já que a presença dela é impossível da gente preservar a intimidade, ela vai precisar de um cuidado redobrado maior, partindo da premissa que os profissionais entendem essas fragilidades todas que dão conta, né? Como é que a gente pode fazer isso? Existem algumas técnicas que eu acho que sempre são muito bem sugeridas, né? Dividindo o setor assistencial do setor administrativo, né? Dividindo as informações importantes e necessárias, né? Porque tudo que é objeto de atendimento do SUS, isso vai para um formulário e alguém vai pagar essa conta, principalmente quando o município vai fazer, por exemplo, eles chamam de AIH, mas, para resumir, é um documento que vai legitimar o município a cobrar do Estado ou da União aquele serviço que foi prestado. Que a gente tenha limitações a respeito do conteúdo dessa informação, aquilo necessário para que essa cobrança possa acontecer, né? Então, o ato cirúrgico vai ter que lá constar. Agora,
como o paciente reagiu, quais eram as suas peculiaridades, isso tudo está no prontuário. E, óbvio, a relação, né, do setor administrativo, eu fiz a brincadeira com a tia da limpeza, pode ser o pessoal da segurança, pode ser o pessoal da recepção e assim por diante, com esses dados, a chance é pequena, né, de ter algum dado sensível. Então, tudo bem eles lidarem com isso. O pessoal do financeiro e do administrativo, vocês já viram, vai ter que ter um preparo maior para lidar com esses dados, porque alguma perspectiva de sensibilidade lá já está, como o nome da cirurgia necessário para a cobrança desse valor para o futuro. E aí a gente vai para o grau máximo, que são que é o serviço assistencial, como a gente chama, que é a prestação do serviço de saúde propriamente dita. Aqui, o cuidado tem que ser redobrado. A parte boa dessa história é que, desde que o mundo é mundo, quem exerce a função que à época se chamava de medicina na Grécia, né, com o julgamento de Hipócrates, por exemplo, ou antes mesmo dessa primeira técnica que a gente poderia chamar de medicina, já carrega consigo essa intuição de preservar esse sigilo. Por isso que eu fiz aquela brincadeira, né, Paulo, com o pessoal do Ministério Público e os médicos. Eles estão preparados para isso, né? E quem aqui é aluno de medicina já começa a se preparar com isso desde cedo, né? Respondendo à pergunta, o DPO, ele sempre vai responder quando ciente de um risco ou de uma violação da intimidade, não tomar nenhuma atitude. Não é? Se ele tomar atitude, a atitude número 1 do DPO, quando descobre, é notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, eu diria que ele saiu do rol de responsabilidade. Se ele quis preservar, jogar junto com o time, e erramos todos juntos aqui e tudo mais, ele aí sim passa a ser, digamos assim, um dos atores ou um dos agentes, como disse a professora Cláudia, passível de responder perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Uma informação relevante, né? A violação da intimidade também é uma infração ética. Isso, né? Se a LGPD existe há pouco tempo, né? E a relação entre médico e paciente ela é histórica, é óbvio que a partir do momento que essa relação foi regulada pela primeira vez no país, isso já foi caracterizado como uma infração ética. Também, a depender do perfil de relação, pode ser caracterizada como uma violação à relação de consumo, né, violação ao Código de Defesa do Consumidor. Alguns estados, né, e alguns municípios, por exemplo, têm a lei do usuário dos serviços públicos de saúde, então, muito provavelmente, isso também vai acarretar uma violação, e cada uma dessas esferas é um puxão de orelha. Só que o puxão de orelha, às vezes, é uma multa, às vezes é a suspensão do exercício profissional, às vezes é a obrigação de instalar mecanismos para que esses atos não aconteçam e assim por diante. Meu querido, desculpe se eu me alonguei, mas a tua pergunta foi tão boa que eu tive que ajudar a turma aqui a entender antes de começar a responder. E eu não sei se a professora Cláudia tem algum complemento. Como a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos por aí, eu acho que vale a pena fazer uma pergunta que relaciona principalmente com os princípios para a doutora Cláudia, que é se a gente pode, odiernamente, né, contemporaneamente, dizer que realmente está sendo efetiva a LGPD, se ela está conseguindo ser bem aplicada, e se os dados eles são realmente protegidos de uma forma concreta, visto que, do que eu consegui pesquisar, muitas empresas e indústrias clínicas elas veem a necessidade de implementar a LGPD só com dados na internet e não os dados físicos, por exemplo. Eu gostaria de escutar um pouquinho a doutora nesse tema. Então, Matheus, a LGPD é muito recente, né? Então, assim, eu acho que, assim, estatisticamente é muito prematuro a gente falar se ela está ou não sendo bem implementada, né? Principalmente nos consultórios médicos.
Eu percebo que no dia a dia do escritório a gente tem trabalhado bastante com essas implementações em empresas, em laboratórios, né, em clínicas médicas, mas precisar se isso realmente está sendo aí implementado, a minha visão que eu tenho é que ela ainda está um pouco lenta, está bastante devagar essa implementação de uma forma geral, tá? Agora, no que diz respeito à necessidade de você proteger os dados, não, eles não são simplesmente ou apenas direcionados aos dados digitais, né? Como o próprio professor Silvio falou ali, você tem ali todo um preenchimento de prontuário, você tem um preenchimento de fichas dos pacientes e toda e qualquer informação, seja ela na via digital, seja ela física, recebida de né, ou como a própria professora Renata falou antes lá num WhatsApp, ou qualquer tipo de informação que você receba de um paciente, ela precisa ser protegida, tá? Então, assim, muitos médicos antigos, conheço pessoas antigas, médicos que relutam na utilização de um computador, que utilizam ali tudo ainda, né, na escrita, os mais conservadores, que possuem arquivos, fichários com dados dos seus pacientes, e esses dados, esses fichários, todos aí precisam ser bem preservados, e você tem que impedir o acesso a qualquer pessoa, não é todo mundo. Por exemplo, a LGPD entende que uma recepcionista não precisa ter acesso ao resultado de um exame médico de um paciente. Então, assim, na hora que a pessoa que você contrata para implementar a LGPD dentro da sua empresa, dentro do seu consultório, ela vai fazer ali um pente fino, analisar quais são os dados que cada pessoa dentro da sua empresa, do seu consultório tem, e vai segmentar. Essa pessoa não tem necessidade de ter acesso às informações desse exame, então ela não vai ter acesso. Tá? Então, assim, tem que ter esse cuidado aí com todo e qualquer tipo de informação recebida, seja virtual ou física, que o médico tenha. Obrigado, doutora. Eu não sei se o doutor Silvio quer fazer alguma complementação ou com relação a essa proteção de dados e a implementação efetiva da LGPD, já que é tão recente, como a doutora Cláudia disse. Vamos entender o seguinte. A obrigação de sigilo nas profissões de saúde, na medicina, existe há muito tempo. Tá? Então, sob essa perspectiva, a LGPD foi implantada há muito, muito tempo. Porque a LGPD, o que ela é? Um instrumento. Tá? O que vem a fazer esse instrumento na nossa realidade? Dizer como esses dados sigilosos devem ser protegidos. Antes, o profissional médico tinha uma liberdade. Né? Olha, você arquiva da forma que você quiser, desde que o sigilo seja preservado. A partir de agora, não. Né? Entendam, se não ficou claro ainda, que a LGPD ela vale para todas as relações da nossa sociedade. Né? Óbvio que a saúde é muito atingida por ela, porque se tem uma relação que ocorre e que sustenta por meio de dados sensíveis, são as relações de saúde. Né? Então, a LGPD traz o como. Agora, há menos liberdade. E, nesse ponto, a doutora Cláudia tem toda a razão. É uma característica típica da nossa cultura, mas mais típica dos prestadores de saúde, só começarem a tomar providências quando os seus pares começarem a sofrer certos tipos de sanção. Né? Como isso ainda não está acontecendo, e a implementação de um programa sério de LGPD não é barata, esse movimento está sendo tímido, né, na realidade nacional. Perfeito, muito obrigado, doutores. Bom, acho que a gente ainda dá tempo de responder mais uma perguntinha. Eu vou abusar um pouco, sim, da doutora e do doutor aqui. E eu queria saber, então, do doutor Silvio, qual que é a sua visão acerca da maior dificuldade, então, da implementação do LGPD em si, se é essa implementação de uma sanção
a fiscalização, ou se é a cultura de não ler os dados ou só disponibilizar eles de qualquer forma mesmo, porque sempre é casual que nós tenhamos um aplicativo, por exemplo, que pede os termos de serviço e a gente nem lê e assina já, né? Então, eu gostaria de saber qual que seria a opinião do doutor com relação a isso. Matheus, legal sua pergunta. A gente brinca, né? Não li, mas concordo. Não li, mas concordo. Enfim, a gente tem essa cultura nacional de que nada vai acontecer, né? Se eu ler, eu não vou assinar isso aqui de jeito nenhum, então eu prefiro não saber e assim por diante. E o grande problema, né, conectado à questão dos dados, parte desta premissa. Tem um dos principais escândalos mundiais que fizeram com que a legislação mundo afora fosse acelerada para a proteção de dados, né? É o caso da eleição do Donald Trump, né? Do Brexit, do Facebook, que tinha um nome específico, que agora tá me fugindo o nome do escândalo, mas eu já recupero para vocês. Que, a partir desses escândalos, desses eventos, ficou escancarado qual era a repercussão para as pessoas desse não li, mas concordo, né? Que era uma tentativa de quem estava do outro lado de condicionar as condutas dessas pessoas a partir das escolhas que elas faziam, né? Essas escolhas começavam a formar uma espécie de persona, né, virtual, que era facilmente identificada. Então, olha, eu sei que o Silvio gosta de The Cure, por exemplo, e eu vou colocar o Matheus, que tem um perfil, da forma de agir e da forma de se vestir, porque ele vai ganhar empatia e ele vai ficar mais satisfeito na participação desse evento, né? E tudo isso tem a ver com feed de notícias, com mídias sociais, com aquilo que aparece no nosso dia a dia nas relações virtuais. A aceleração dessas legislações tem a ver com esses fatos. Por que eu falei tudo isso? Você não perguntou nada disso para mim. Para explicar para vocês o seguinte: a medicina e a saúde veio a reboque dessa história toda. Os dados de saúde não eram os dados que foram objeto dessas preocupações todas. Mas como a gente tem uma legislação horizontal, ela vai impactar em todos os setores. E aqueles que, na sua grande maioria, lidavam bem com o sigilo e com a proteção desses dados, acabaram sofrendo com isso. E aí eu falei da questão da penalidade, para assim, o setor da saúde é um setor que não quer gastar com esse tipo de coisa. Não é isso. O setor da saúde é um dos setores mais desafiados a trabalhar com orçamento limitado. Se eu investir 1 centavo num programa de LGPD, eu estou tirando 1 centavo da assistência. E como é que eu equilibro isso? É muito difícil. É mais um problema para a saúde, seja a saúde pública, seja o nosso sistema de saúde brasileiro como um todo lidar. É mais um custo sem uma base financeira para fazer frente. Então, óbvio que é um desafio. As instituições particulares, que já há muitos anos vinham lidando bem com questões de organização, compliance, ESG, gerenciamento de riscos assistenciais focados na segurança do paciente. Óbvio que para elas foi muito mais fácil implantar esses sistemas de adequação à LGPD. Para eles foi apertar mais um botão, eles já estavam há muito tempo nessa relação de boas práticas. Agora, eles representam, quando muito, 5% da realidade nacional. E os outros 95% cada vez vão ficando mais para trás. Como mudar isso? Acho que a gente tinha que ter um encontro só para discutir essa questão. Mas eu diria para vocês, se eu trabalho com prevenção e com proteção de saúde,
Essas pessoas vão acessar menos os serviços assistenciais, essas pessoas vão revelar menos os seus dados e eu, por consequência, vou ter muito menos custo para a preservação desses dados. A preservação, a prevenção, a proteção e a promoção da saúde são a chave para essa virada que a nossa saúde tanto precisa. Doutora, você tem algum comentário preciso? Perfeito. Pelo que eu vi aqui, o nosso horário já chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer, na presença do DSP e de todos os organizadores do evento, na pessoa do Paulo, a presença dos dois, porque foram realmente muito engrandecedores os comentários e toda a apresentação. E gostaria de solicitar uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Muito obrigado pela atenção, gente. O próximo painel vai começar agora, então.